mais uma vez, eu acho que foi a segunda vez do Sucumbiu a Nico Hülkenberg mais uma vez, o nosso glorioso Lewis Hamilton. Por que mais uma vez? Teve aquela ultrapassagem do Hülkenberg. Bem lembrado. Mas é a segunda vez de 12 que o Hamilton, numa corrida, supera o seu companheiro de equipe, e dessa vez, também por conta de vários problemas que o Leclerc teve. De qualquer maneira, como que vocês observam esse novo capítulo? Vou começar contigo, Ivan. Esse momento da Ferrari, eu citei mais cedo a questão ali do circuito Juventus-Ferrari, mas dá para imaginar um Hamilton crescendo nessa segunda metade do ano, ou você acha que vai ser desse jeito mesmo? 2026 é o que vai contar? Pelo talento dele, sim. É inegável que o Hamilton não é um heptacampeão à toa, pelo know-how e pelo quão grandioso ele é para a história. Ele tem talento para evoluir, para entender o carro muito bem. O problema é que aí não tem como, a gente vai entrar em questões de como é a estrutura Ferrari, né? E o casamento, que nas primeiras corridas parecia estar indo bem, já tem algumas discussões. Aí tem gente que põe panos quentes nas palavras do Hamilton com seu engenheiro, enfim, no entorno. Entra a questão também da imprensa italiana, que é muito apaixonada e às vezes traz informações que desestruturam, como você lembrou, por exemplo, do Fred Vasseur. Fred Vasseur já foi noticiado pela imprensa italiana que ele estaria com os dias contados, a vida dele estaria acabada. E essa falta de equilíbrio acho que pode atrapalhar a evolução do Hamilton. Então, como piloto, é inegável. Ele conseguiria facilmente no segundo momento, na segunda metade, oferecer bons resultados, principalmente ali depois do verão europeu. Só que esse desequilíbrio de administração que tem a Ferrari me preocupa muito, porque isso ele não teve na Mercedes. E por mais que a McLaren fosse conturbada naquele momento em que ele sai da McLaren e inesperadamente fecha com a Mercedes, a McLaren também trazia uma estrutura mais organizada, ou mais tranquila. Um barco mais... Exato, num mar mais tranquilo. A Ferrari parece que é toda hora um barco numa tormenta. E isso pro Hamilton, querendo ou não, atrapalha muito ele. Porque não é o mesmo piloto que é de 5 anos atrás, e não estou questionando o talento, estou questionando a questão da idade, questão física, questão de outros pensamentos, e uma cabeça de um piloto que há 5, 7 anos é uma, 5, 7 anos depois é outra. E aí você sai de um ambiente que é tranquilo, que é equilibrado, que tinha o Toto Wolff ali querendo ele a todo momento. Exato. E aí você vai para uma Ferrari que, embora ele tenha amizade com o Fred Vasseur de uma parceria desde os tempos de GP2, ainda me parece muito pouco, porque ele ainda vai entendendo o seu engenheiro, vai entendendo o carro, o freio é diferente, o motor é diferente, a maneira como eu piso no acelerador é diferente, tudo é diferente. Então o piloto precisa ter tranquilidade interna e externa. Interna eu acho que ele já não tem, porque ele está entendendo o carro, e externa é a Ferrari com aquele turbilhão de emoções que confundem a cabeça de qualquer piloto. Então eu acho que essa estrutura do lado de fora pode atrapalhar um processo de evolução que para mim seria muito claro, dado o talento que o Hamilton tem. Mas vocês falaram que parece que a Ferrari está sempre em crise. A Ferrari está sempre em crise. Essa é a grande questão, né? Porque a gente brinca... Quando ela tranquiliza, né? Quando ela diminui o termômetro. É um time de futebol na Fórmula 1. A Ferrari é, sei lá, mais importante do que a Juventus. Na Itália eles acreditam então, que sim. E assim, a Itália também não tem um piloto italiano. Tem agora o Andrea Kimi Antonelli, mas piloto, o último campeão de Fórmula 1 da Itália dos anos 50. A Ferrari é a paixão dos caras, então tá sempre em crise, sim. Qualquer coisa lá tem uma proporção muito grande. Então, ele sai de uma estrutura totalmente controlada, com o mesmo engenheiro em 12 anos, não sei, Bonington. Mesmo antes tinha o mesmo motor, né? McLaren e Mercedes. Mercedes, obviamente, Mercedes troca de motor, isso foi pontuado. E assim, por mais que a McLaren não fosse tão assim organizada quanto a Mercedes, tinha lá o Ron Dennis, tinha o Martin Whitmarsh. E ele era a prata da casa. Então agora na Ferrari é tudo diferente. E ele nunca teve nada, por maior que seja o Hamilton, e ele é gigante, a questão é você unir algo gigante, que é Hamilton, e unir algo gigante, que é Ferrari. E foi sempre ele. Ninguém torce pra Mercedes, com todo respeito. A torcida era pro Hamilton. Mas eu acho que na Ferrari, a Ferrari é tão grande quanto ou maior do que ele. Sim. E é muito diferente esse bicho. E o Hamilton não está acostumado à filosofia Ferrari. Vamos pegar o Leclerc, que está mais acostumado à filosofia Ferrari e está sofrendo. Cara, se o Leclerc já tem essa experiência de tempos de Ferrari, de anos, de horas de voo de Ferrari,
não está conseguindo apresentar bons resultados. Imagina um piloto que vem de uma situação completamente tranquila, Cara, o cara sabe como é que é a grama, o cara sabe como é que é a estrutura dos carros, ele sabe cumprimentar bom dia do engenheiro, até o cara que desenha o assoalho. Tudo em inglês, organizadinho. Exato. Que é alemão, mas é inglês, a Mercedes. Exato, né? então tudo funciona, tudo caminha. Não tô falando que na Ferrari tudo não caminha, gente, mas é o que o Carlos destacou bem. A Ferrari está sempre em crise, a Ferrari está sempre essa coisa pulsante do coração batendo e das confusões acontecendo. Chega uma hora que para a Fórmula 1 isso te tira de uma disputa de títulos e te coloca numa disputa de quinto, sexto lugar. E é uma coisa que o Hamilton também não está muito acostumado. Aliás, já passou anos assim com a Mercedes, que o fez mudar de equipe, e eu acho que ele não queria repetir isso na Ferrari, ainda mais com todo o ambiente conturbado que ela vai vivendo e que ela sempre viveu. E o pessoal compara muito com o Schumacher, mas são momentos muito diferentes de Sem contratação. O Schumacher chegou bicampeão, não hepta, no começo, sob certo aspecto da carreira dele na Fórmula 1. Tudo bem, ele já tinha 2 títulos, mas o Schumacher estreou na Fórmula 1 aqui em 91, e ele vai para Ferrari em 96. Sim. O Hamilton estreou em 2007 e foi em 2025. Não tem qualquer cabimento a De comparação, né? São contextos muito diferentes. Mas eu acho que tem aí uma busca por uma virada de chave como aconteceu na Ferrari da época do Schumacher. Porque Mas a virada de chave foi o Jean Todt, foi o Rory Byrne, Sim. foi o Ross Brown, não é só o Schumacher. Não são os italianos. São justamente quando chega uma equipe, entre aspas, estrangeira que consegue fazer essa Mas virada. tentou outros momentos com o Alonso, com o Vettel, e nunca dá certo. A chance que teve mais perto foi com o Massa também, em algumas situações, quando teve aquela série de erros estupenda. Ela sempre tenta esse processo de inovação, achando que o piloto vai ser A bala de prata. Exatamente, não é. Agora, eu imagino que a busca dessa nova era de sucesso na Ferrari é também porque quando você está por cima da carne seca, quando você está no topo com a Ferrari, deve ser a melhor coisa do mundo dentro da Fórmula 1. Ferrari bem, todo mundo bem, os tifosi te colocando lá em cima, né? Ao passo que também, quando não está bem, é o inferno. Exatamente. Então, acho que a busca, todo mundo é a busca daquele estado de êxtase puro que todo o ecossistema da Itália e Ferrari te proporciona com imprensa, com todo mundo. E é um tanto quanto utópico, né? A Ferrari, às vezes, com todo respeito, parece buscar utopia, né? Porque se você for acompanhar o processo das últimas equipes, tirando a Mercedes, que dominou, e a Red Bull naqueles 4 anos, você tem essa mudança constante. McLaren, Williams, aí entrou uma BR e de repente pinta o ano. Então você não tem esse estado constante, esse estado constante e pujante de está tudo bem. E ainda mais na Ferrari, que parece uma torcida de futebol, isso mexe e isso dá um aumento na temperatura, dá um aumento no tamanho do caldo, né? E no borbulhar do caldo também. O bolonhese, o espaguete ali fica de fato muito... Fica borbulhante e queima a mão quem toca ali, né? É complicado. Agora a gente brincava, né, com o jejum, no caso Scheckter, Schumacher, 79 a 2000. Raikkonen, quem quer que seja, Hamilton, Rafa Câmara, quem sabe? Sim. Opa. Assim, se a gente fala que a Mercedes tá indicando ser o melhor motor, tudo leva a crer que a Ferrari vai passar esse jejum que teve entre o Scheckter e o Schumacher, porque o regulamento de motor vai pelo menos até 2028. Isso. Se ela não tiver o melhor motor, a chance de ter o melhor carro e, por consequência, ter uma probabilidade de título, mais do que uma possibilidade, é baixa. Então, assim, eu acho também... Não tô dizendo que a Ferrari contratou o Hamilton por marketing. Anotem isso, mas acaba sendo um fator. E qual é o problema disso? Não e qual há é o problema pro Hamilton ganhar um salário bilionário? Não tem nenhum problema pra ninguém, tá tudo certo. E sabe o que me lembra quando você fala isso? Não é o Hamilton marketing, mas é o Hamilton. O Thiago Mendonça me lembrando da história do Prost no primeiro ano dele da Ferrari, né? Ele chega com, cara, multicampeão, ex-McLaren e tal. Primeiro ano, a Ferrari imagina que o Prost vai varrer a competição. Só que a Ferrari não entrega um bom carro e o Prost tenta o máximo, mas não consegue. No primeiro ano, que era o favorito a título e tal, jatinho buscando lá na França, levando direto para Maranello, enfim, tem todo aquele mise-en-scène que você trata o Prost como Deus. O segundo ano, esquece o cara, não tem jatinho, não tem avião particular, não tem carro que busca. E é mais ou menos isso com o Hamilton. No primeiro ano, tudo são flores. Cara, e no primeiro ano, tudo
tudo se encaminha para não dar certo a parceria.